Segue na pauta da ordem dessa segunda sessão extraordinária para a segunda e última votação o projeto de lei número 01, datado de 1º de janeiro de 2025, projeto este iniciativa do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências, conforme foi visto. Matéria devidamente aprovada em primeira votação e agora segue na pauta dessa segunda sessão extra para a última votação, senhor. Em discussão. Presidente, mais uma vez, boa noite aos presentes, a quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de fazer algumas ponderações. João Lucas, eu estou meio atento aqui para trazer informação para você. Realmente, dentro da gestão do Dr. Joaquim, teve um parcelamento que findou em 2019, que era competir a ele a parte patronal. O outro déficit era o financeiro, realmente, do Orizona Prévio. Então, situações normais que acontecem, inclusive, Felipe, em 2016, teve também, né, uma situação parecida e foi salvo pelo Michel Temer na repatriação no final do seu mandato de presidente. E no momento de posse do prefeito, ele fez algumas falas muito interessantes e parecia entender a situação atual, né, da população. Hoje, até pelo pleito apertado, né, da votação, do qual ele foi vitorioso, ele entendeu a vontade da população, que ele mesmo se explicou dessa maneira, de uma máquina mais enxuta, austeridade, e está atento ao que a população pede. Eu, assim como o vereador Flávio, eu tenho os meus receios com relação à questão do financiamento, por isso do pedido de vista, minhas preocupações com relação à situação financeira do município. Para mim é muito importante, porque nós temos sempre cobrados, pelo menos eu, desde o início do ano, diversas situações, a iluminação, uma ajuda que a prefeitura fazia através da ação social, que não está sendo como era antes, né? Algumas pessoas carentes tinham ajuda financeira com pagamento de energia, de luz, até mesmo de aluguel, medicamento, e hoje muitas pessoas estão carentes desse serviço, não estão tendo. Então essa é a minha real preocupação. Outra preocupação, e aqui foi muito dito e tentado dar como exemplo, a questão do financiamento e justificando o ele dobrar de valor, né? E bem como a vereadora Daniela falou, o prefeito tinha assumido um parcelamento, pagou em abril, como o João Lucas disse, foi quitado, e eu gostaria de sugerir que a base do prefeito ou orientasse a não fazer o endividamento com... Gente, sumiu. Com a carência, perdão, desculpa, com a carência. Porque só da carência fica um valor a mais de quase R$1,5 milhão. Ou seja, se ele já começar a pagar de início, sabendo que as despesas que eles tinham antes foram concluídas e ele tem esse recurso mensalmente, então não há necessidade da carência e ele consegue pagar dentro do seu mandato mais meses. Porque hoje, da maneira que está, ele vai pagar 36 meses, nós sabendo se ele for pegar hoje, né, o financiamento. Então é muito importante, nós estudamos aqui no sentido de trazer esse levantamento, a nossa preocupação. E uma outra preocupação, e eu tentei essa informação, infelizmente o Banco do Brasil daqui em Orizona não conseguiu me passar ela corretamente, tentei contato com a Nayane Joyce, que é a pessoa que vai fazer essa operação de crédito. Só de tarifa o município vai pagar no primeiro mês, de tarifa bancária, R$160 mil. É um valor muito alto. E aí quando nós fazemos correlação de que, olha, quando você, uma pessoa comum, vai comprar um carro, você paga ele dobrado. Nós estamos falando de uma instituição que é o município, que tem o recurso mensalmente garantido, e outra, não é simplesmente um financiamento, é um consignado. O recurso vai cair na conta e vai ser subtraído pelo Banco do Brasil de forma automática. Então nós precisávamos que o secretário, juntamente com o prefeito, pudesse negociar melhor, de maneira que esses 96% de juros fossem diminuídos. Porque os produtores rurais hoje fazem financiamentos aí pagando 4% ao ano. Por que não a administração, sabendo que é garantia desse recurso ser subtraído todo dia 10 através do FPM?
Então essas são as nossas preocupações, as nossas indagações. Eu gostaria muito que vocês, enquanto vereadores da base, pudessem reportar isso ao prefeito, para que nós pudéssemos ter essa economia já no primeiro ano de R$ 1,5 milhão e também tentar uma negociação mais aprofundada com o Banco do Brasil. E aí o vereador Ulisses, e eu não estou afrontando, Ulisses, eu estou comentando. No voto de confiança, eu estou pagando para ver, votando, aprovando o projeto, pagando para ver. Como bem eu disse na sessão anterior, da qual pedi vistas, não há nenhum projeto e uma obra iniciada pelo Felipe Dias de uma envergadura como essa, que ele conseguiu começar no seu mandato e concluí-la. E eu quero muito, torço muito para que ele seja exitoso, sabendo do discurso que ele fez no momento de posse, entendendo o sentimento da população, para que ele saia no seu 4º mandato, bem avaliado e cumprindo aquilo que ele prometeu durante a campanha. O vereador Ronaldo falou muito bem que isso foi fator decisivo para que o prefeito pudesse garantir a sua reeleição. Então, nós precisamos que esse recurso seja realmente empregado e a população nos cobra diariamente preocupada com a relação à qualidade. E nós estaremos, assim, acompanhando desde a operação da contratação do empréstimo, a contratação das licitações, via as empresas, via licitação, para que nós, mais uma vez, e agora concluo, nós não tenhamos uma pavimentação como nós temos lá no setor Bela Vista, que é uma pavimentação itinerante. Que toda chuva que acontece, ela está num bairro diferente. Nós precisamos de qualidade, porque futuramente o próximo prefeito vai ficar aí, os próximos gestores terão a dívida aí, e talvez eles não terão a oportunidade de contrair esse recurso, porque quem vai definir o quanto o prefeito vai captar de recurso vai ser o próprio Banco do Brasil, lembrando da questão da capacidade de endividamento. Então essas são as nossas preocupações, nós iremos acompanhar. E mais uma vez, meu voto é para pagar para ver. E nós vamos acompanhar. Tá bom? Obrigado. Daniel, muito bem lembrado. Uma questão interessantíssima que Vossa Excelência acaba de levantar. Realmente já foi objeto, inclusive, de preocupação dos vereadores da base. No dia que nós reunimos com o prefeito, e ele, vou até passar uma questão extraoficial, ele nos confidenciou nesse dia que realmente hoje ele não tem intenção de utilizar dessa carência. Realmente, inclusive eu não tinha feito esses cálculos, mas R$ 1,5 milhão, realmente a gente estaria economizando muito dinheiro público, né, que pode ser utilizado realmente para outras questões. Então, uma questão que foi levantada numa conversa informal com o prefeito, ele realmente já está atento a essa questão e disse que hoje ele não tem interesse de realmente utilizar essa carência. Em conversa com o secretário, após essa conversa com o prefeito, e realmente ele nos adiantou que a planilha estava sendo enviada dos mesmos moldes do projeto anterior, constando a questão da carência, mas segundo ele sentaria com o prefeito para definir as prioridades desse primeiro ano, para ver a necessidade ou não de utilizar essa carência. Mas, realmente, eu já disse na sessão passada e volto a repetir, a questão da carência foi utilizada no envio do projeto no ano passado, em relação à questão do parcelamento do Fundo de Previdência, né? E realmente estava se acabando aquele parcelamento, e essa era a justificativa naquele momento para a carência. Então hoje realmente não temos outras justificativas plausíveis, que é a questão, outras questões que envolvem o município nesse primeiro ano de mandato, né? Que realmente poderiam ser utilizadas, mas eu acho que o prefeito realmente vai agir com total responsabilidade, prezando aí pela questão da economia ao dinheiro público. Então eu também fico na torcida que ele não use essa carência em relação à questão do asfaltamento do bairro Bela Vista. Até um termo interessante que Vossa Excelência utiliza, né, de pavimentação itinerante, e cada vez que chove está em um lugar. Essa empresa, Daniel, eu gostaria só de deixar reforçado aqui perante toda a população, que ela já foi notificada via as pessoas responsáveis ali pelo município, o Vinícius, nosso engenheiro e fiscal de obra, realmente já notificou a empresa por conta daquele asfaltamento de péssima qualidade que foi feito, e é isso que a gente não espera, né? O senhor, como estudante do curso de Direito, está aí mais da metade do curso aí em andamento, né? O senhor vai entender muito bem o que eu estou falando, questão de
legislação federal, parece que a lei de licitações ela foi feita para não dar certo, né? Ela passou por uma reforma esses anos agora, recentemente, mas ela continua com aquela brecha que as empresas que disputam as licitações, às vezes a empresa lá do Amapá disputa uma licitação aqui em Orizona e ganha pelo menor preço e vem executar um serviço que a gente sabe que não vai ficar bacana, não vai entregar, um serviço de péssima qualidade, e às vezes a gente acaba realmente o município refém dessas empresas que prestam esse mau serviço a toda a população. Mas o que é de providência já foi tomada, essa empresa já foi notificada, assim como outras empresas que já fizeram serviço dessa natureza aqui também foram notificadas, e toda a população espera que a gente tenha uma resposta e se não houver uma resposta administrativa plausível, que se judicialize a questão, por que não, né? Eu acho que o mais certo é o município realmente, quem não pode ficar e sempre fica aí com a cargo dessas questões é a população, né? Então a gente não admite que isso aconteça, vamos estar atentos a essas questões aí, vamos inclusive, voltado agora do recesso, a gente pode pedir sim informações relativas a esse asfalto. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui vai fazer isso, então vamos ficar atentos aí para que isso não possa acontecer de fato novamente no nosso município. Obrigado. Vossa Excelência, Daniel, sobre financiamento, você falando que tem financiamento rural que é 4%, mas tem vários, tem o Pronaf, né? E tem o Pronamp, depois que eles que enquadram. Tem gente que não enquadra nesses dois, enquadra no FCO. Agora eu não sei qual financiamento a prefeitura enquadra lá no Banco do Brasil. É isso? Então eles vão analisar. E a prefeitura não vai enquadrar nem no Pronaf nem no Pronamp, porque não é rural. Eu só falo na questão de se impor na negociação. Eu entendo. Obviamente que ela não entra no Pronaf. Eu entendo a preocupação do senhor, questões de juros altos. Quanto mais meses, mais juros vai pagar mesmo, né? Não tem como. Se não tem dinheiro no caixa, vamos financiar e arrumar a população viver melhor, né? Ter qualidade de vida melhor. Senhor presidente, colegas vereadores, o público presente, quem nos assiste aqui pelas redes sociais. Nós aqui, vereador Luiz, trazendo informações não de embate, enfrentamento, mas só para informar algumas questões. Você tem o nome do senhor aqui é o seguinte: nós pedimos também, eu quero começar falando com o presidente. Presidente, nós estamos votando hoje um projeto, né, que tem uma relevância muito grande, como disse a vereadora Daniela. É o empréstimo de 10 anos. 10 anos não é pouco tempo para se pagar um empréstimo, é muito tempo. O Banco do Brasil vai receber, vereador João Lucas, porque é consignado, o PFPM caiu lá, o banco tirou. Se o FPM cair, tiver algum problema na receita do município, quem vai ficar sem receber não é o Banco do Brasil, são outras pessoas, outras áreas da administração pública. Entendemos a necessidade dessa pavimentação asfáltica no município. Não é mais aceitável, em pleno século XXI, você ter pessoas morando na lama, no bar, na poeira, na grota, como eu disse na sessão passada. A Câmara cumpre com seu papel de autorizar, de legislar, que é a nós cabemos. Mas também eu quero aqui trazer algumas preocupações para que fique registrado nos anais dessa casa. Primeiro, que não se vote aqui, que se não outro projeto, por exemplo, vou citar, presidente, de venda de lotes do município, de terrenos, antes da conclusão do valor desses 8 milhões. Então nós temos que ter essa prudência também. Porque é um comentário que se tem que vai chegar um projeto aí agora para venda dos terrenos para poder inteirar o recurso. Primeiro vamos gastar o que nós estamos aprovando. Por quê? Eu trago para vocês algumas situações. Eu posso falar isso com muita tranquilidade. Eu não tenho procuração para defender ex-prefeito ou quem quer que seja politicamente. Não tenho problemas de relacionamento político com ninguém. Tem pontos diferentes, tem independência política. Os finais dos mandatos, o final do mandato de 8 anos do atual prefeito foi desastroso. E eu estou vendo preocupações. Foi 2 milhões de reais de parcelamento da Equatorial, na época, Selgin. Não pagou o piso salarial por
4 anos, isso virou, tá ali a professora Luzia Helena, virou ações judiciais, são precatórios volumosos, valores altíssimos que vão chegar para o município. Então, se nós de repente começarmos a aprovar aqui a liberação de recursos para a execução de obras, sem gastar o que já foi liberado, nós podemos correr o grande risco de lá na frente o município precisar para socorrer outras situações e não ter. Vários aqui disseram sobre as emendas parlamentares. Eu acredito sim que nós devemos correr atrás de emendas parlamentares para o município, independente de bandeira partidária, né? Porque o que nós preocupamos aqui é com a população, quem tem acesso ao seu deputado, que busque esses recursos, né? Mas que busque de forma efetiva, que traga esse recurso, vereador Flávio, de forma efetiva. Por quê? No início dessa atual gestão, gente, eu não estou fazendo aqui só um esclarecimento, saiu matéria no Popular, que era o município que mais tinha empenhado recursos, e esses recursos não chegaram no município. Aí, mas as emendas parlamentares, elas tiveram um período que foram travadas, e está tendo agora novamente. Os municípios receberam os recursos, né? Estou falando por experiência própria, recursos que nós empenhamos para cooperativas, associações, os que não chegaram estão chegando agora. Então, assim, que quando sentar com esse deputado, vereador Ulisses, que seja realmente cravado com ele o compromisso de mandar essa emenda para o município. Porque vai lá, o cara fala, eu vou te dar 2 milhões. Vira matéria de jornal, o dinheiro não chega, né? Então, se realmente vai mandar, que realmente mande esse recurso dela, Daniela. Não faça só o compromisso e depois o recurso não chega ao município. Outra situação, não é porque nós estamos aprovando esse recurso que vai ser para trazer uma obra importante para o município, que a gente não vai preocupar com as demais demandas. A partir da volta das sessões ordinárias, nós vamos cobrar piso salarial do magistério, plano de carga e salário do administrativo, melhoria nas infraestruturas das escolas, iluminação pública de qualidade e por aí vai. Então, nós, enquanto vereadores de oposição, não estamos aqui, vereador Daniel e vereador Flávio, vereador Vino, para criar entrave para o desenvolvimento do município, mas temos a responsabilidade de cobrarmos essas ações, porque eu acredito, vereadora Daniela, que quando você tem uma oposição responsável, ela é até um norte para o administrativo, porque ela mostra algumas direções. Então é isso que nós faremos, e o meu voto é favorável, pensando na população, e eu quero que esse asfalto realmente chegue na porta de todos os cidadãos horizonenses. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez, cumprimento a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, cumprimento a todos vocês que se fazem presente. Vereador Ulisses, eu fiquei muito feliz em ouvir a sua fala nesse momento, até pela postura que Vossa Excelência hoje traz. Fiquei feliz em ouvir que o senhor disse que possivelmente não haverá essa carência. Nós temos aqui cálculos concretos que, não havendo essa carência, será economizado ali 1.456.000, que daria, né, para fazer mais asfalto, né, vereador Daniel? Então a gente tem essa preocupação, não é questão de oposição lado A e lado B. A gente já me animei mais um pouco, senhor presidente, em ver isso. A gente tem uns cálculos aqui muito bem feito, muito bem elaborado por um companheiro da gente politicamente. Então, para vocês verem que a gente está bem interagido, é isso aí. Então, essa carência não existindo, a gente vai ter de sobra aí 1.456.000, que será economizado em questões de juros, né? E outra coisa, vereadora Daniela, pegando um gancho na fala da senhora lá, onde a senhora disse que na gestão passada poderia ter corrido atrás de recurso. Eu, como vereador, o presidente desta casa, Hernani, ele lembra muito bem que eu, como vereador, consegui quase 400.000 para a saúde de Orizona, mesmo sendo oposição a esse governo. Buscamos 400.000 para a saúde, foi 350.000 na primeira e depois mais 50, né, senhor presidente? Onde o senhor aí destinou para a saúde, o senhor encaminhou para as famílias, ajudando ali em
cirurgias de cataratas, né, custeando ali exames de alto custo. Então a gente tem sim, de todas as formas, tentado ajudar esse governo, não porque somos oposição, a gente trabalha contra. Isso que eu sempre digo e repito, estamos no mesmo barco, então a gente tem que remar para o mesmo lado, mesmo a gente muitas vezes não tendo aquela confiança. Então, voltando, a gente trouxe ali mais ônibus escolar, porque muitas vezes, vereador Daniel, a gente, por ser oposição, tem um certo ciúme de alguns políticos da base, e aí muitas vezes não é escancarado quando é da forma, quando vocês trazem, quando é da gente é mais camuflado. Então o ônibus escolar que a gente trouxe, o grupo político trouxe, nem na porta da prefeitura ele ficou, como se a senhora trouxer você pode ter certeza que ele vai ficar lá uma semana sendo mostrado para a população. O meu, particularmente, já passou direto para a zona rural para fazer o transporte das crianças. E isso é o que me deixou mais feliz, né? Então, foi esse ônibus escolar. E também aquele campo, vereadora Daniela, aquele campo sintético que está sendo executado ali na Praça da Boa Vista, aquilo é uma emenda parlamentar do ex-deputado Major Vitor Hugo, que faz parte do partido que eu tenho muita honra de estar, que é o PL. Major Vitor Hugo empenhou uma emenda de 200 mil para a Arizona, mesmo sendo oposição também ao prefeito, vereador Carlos Eduardo, mas visando o bem da nossa população. E está ali sendo executado, está quase sendo finalizado, né, um campo sintético. E agora tem aí nosso deputado Siquinã, que destinou aí agora para a saúde, né, onde aí eu estive com o secretário de saúde, Lucas, juntamente com o assessor do deputado de si, onde o Lucas ali desembaraçou ali as questões para que a gente pudesse dar baixa em uma ambulância mais antiga e receber uma ambulância semi, acho que se eu não me engano ela é semi, e depois será transformada para uma UTI móvel. Então ele mandou o recurso para comprar esses equipamentos e mandou o recurso para a compra dessa ambulância para ela ser transformada em uma UTI móvel. Então, nós, sendo oposição, mesmo assim, temos lutado e tentado ajudar de todas as formas para que esse barco não se afunde. Mas a gente ainda tem aquele certo receio, vereador Daniel, aquela certa desconfiança, e a gente tem que ter, quando se envolve de dinheiro, a gente tem que sempre ter uma certa desconfiança, até dentro de casa a gente tem uma certa desconfiança quando envolve dinheiro. E quando se tem dinheiro público, onde é de nossa competência, de nossa obrigação fiscalizar, é ainda mais que a gente tem que estar sempre mais atento, porque temos aí 16.300, quase 16.400 habitantes, nos cobrando também. Quando o vereador Ulisses fala que o povo está cobrando pelo asfalto, sim, o pessoal está cobrando pelo asfalto, mas ao mesmo tempo eu sou cobrado também para que eu fiscalize, para ver se está sendo feito de forma correta essa contratação. Também sou cobrado para que eu fiscalize a licitação, e também sou cobrado para que eu fiscalize que o povo tenha um asfalto de qualidade. Não simplesmente eu devo sentar aqui, me aprovar um crédito desse e tapar os olhos. Então, senhores vereadores, Daniel, Carlinhos, Vino, eu digo nós, da oposição, temos muito trabalho a fazer. Vocês podem ter certeza disso. E vamos ser muito cobrados. No ano passado, no ano retrasado, quando eu votei contra esse projeto, por entender que estava bem próximos de um período eleitoral e dificilmente conseguiriam ali fazer essa contratação ali por causa do período eleitoral, e poderia usar aquilo como um mecanismo de campanha política. Vamos ser sinceros, eu pergunto vocês, vossas excelências da base, vocês, se fosse o candidato nosso a prefeito, tivesse vencido as eleições, chegando próximo a uma campanha onde ele estaria indo para a reeleição, e vocês teriam o candidato de vocês, faltando-se 6 meses, vocês votariam favorável?
Votaria, ô vereador. Vereador Oswaldo, gosto muito bem, eu confio no senhor, eu acredito que o senhor votaria sim, te conheço bem. Mas alguns radicalistas jamais votariam favorável. Jamais. Você sabe por que eu fui radical nessa questão? Porque eu sabia que seria politicagem. Eu sabia. Se hoje nós fizemos uma emenda, dando um ano para que se retire o dinheiro e comece as obras, não aceitar, você acha que na campanha lá, bem próximo da campanha, daria certo, Daniela? Não daria. Vamos ser sinceros, aqui são todos, não vamos dizer todos somos vacinados, né? Nós somos vividos, sabemos que não seria, que não aconteceria. Então seria sim um projeto eleitoreiro. Então por isso o vereador Flávio Dias votou contra. E hoje estou votando favorável, como eu disse, sabendo que terei muito trabalho pela frente. Trabalho de fiscalizar essa contratação, trabalho de fiscalizar essa licitação e trabalho de fiscalizar o asfalto. Porque o povo, já que vai pagar uma conta dessa, vereador Daniel, o povo merece asfalto de qualidade. Quando o Daniel fala que o asfalto vai descendo de ruas em ruas, gente, não é piada, é verdade. Eu convido vocês que estão aqui presentes e convido os nossos colegas vereadores para ir lá. Não é questão de lado A e lado B, é questão de qualidade de asfalto, é questão de responsabilidade. É isso que eu estou dizendo. Eu quero estar aqui, como disse, eu vou usar aqui a fala do nobre colega vereador Daniel, também vou votar favorável, vou pagar para ver, e não estarei torcendo contra, pelo contrário, eu estarei torcendo para que tenha sucesso e que dê tudo certo, e que um dia, vereador Ulisses, eu cito o nome de Vossa Excelência, vereador Ulisses, mandato passado a gente debatia muito, mas nunca brigamos. Sempre a gente saía daqui, se pedia desculpa, chegava no entendimento, e é isso mesmo, como ele falou, eu sempre falo e repito, a gente tem que discutir, é para isso mesmo, porque senão não adianta ser vereador. Não para pegar essa carteirinha de vereador, meter o pé nela e jogar isso fora. Né? Nós estamos aqui, é para isso mesmo, é para discutir, o voto seu é do mesmo tamanho do meu, então nós temos que discutir. E eu quero ver o vereador Ulisses chegar aqui e falar assim, vereador Flávio, você viu? Deu tudo certo, graças a Deus. Então eu vou torcer para isso, vereador. Mas, repito, como disse o nosso colega vereador, irei pagar para ver e vou votar favorável novamente e vou pagar para ver. Obrigado, senhor presidente. Encerrado, né? Em votação. Quem for a favor, for contra, fica em pé. Aprovado, 9 votos. Então, só a título de informação, encerra a tramitação deste projeto em plenário, será encaminhado ao autor de lei, ao senhor prefeito, para que ele possa sancionar a lei municipal. Só, senhor presidente. Não havendo nada a ver, né? Está encerrado.